Olá, pessoal! Aqui o professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo! O Giraldelli estuda hoje... Estrutura das palavras. Estrutura das palavras. Estudar a estrutura das palavras é estudar os elementos que formam a palavra. Denominados de morfemas, são os seguintes: os morfemas da língua portuguesa. Radical, o que contém um sentido básico, né, de vocábulo. Aquilo que permanecer intacto quando a palavra for modificada. Exemplo: falar, comer, dormir, casa, carro. Esse é o radical da palavra. Então, por exemplo, casarão. A palavra casarão vem do radical, casa, né? Então, é o radical. Observação: em se tratando de verbos, descobre-se o radical retirando-se a terminação ar, er e ir. Então, quando você tirar o ar, er e ir da palavra do verbo, você sabe o que é o radical. Vamos para frente. Vogal temática. Os verbos são as vogais a, e e i presentes na terminação verbal. Elas indicam a que conjugação o verbo pertence. Olha lá, ó. Primeira conjugação, verbo terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Observação: o verbo por, terminado em or, pertence à segunda conjugação, já que proveio do antigo verbo poer, que é poer, no caso colocar, pôr naquele local. Então é na segunda conjugação. Vamos para frente. Nos substantivos e adjetivos são as vogais a, e, i, o e u no final da palavra, evitando que ela termine em consoante. Por exemplo, nas palavras meia, pente, táxi, couro, urubu. Cuidado para não confundir vogal temática de substantivo e adjetivo com desinência nominal de gênero, que estudaremos mais à frente. Pesquise, pegue uma lista dessas vogais, substantivos e adjetivos, né? Dessas regrinhas e aprenda cada vez mais. Isso é importante. Vamos para frente. Tema é a junção do radical com a vogal temática. Se não existir a vogal temática, o tema e o radical serão o mesmo elemento. O mesmo acontecerá quando o radical for terminado em vogal. Por exemplo, em se tratando de verbo, o tema sempre será a soma do radical com a vogal temática. Estuda, come, parte. Em se tratando de substantivo e adjetivo, nem sempre isso acontecerá. Vejamos alguns exemplos. No substantivo, pasta, paste, é o radical, a vogal a, vogal temática, é pasta, o tema. Já na palavra leal, o radical e o tema são o mesmo elemento, leal, pois não há vogal temática. E na palavra tatu também, mas agora porque o radical terminado pela vogal temática. Pesquisem o que é vogal temática, se vocês estão com dúvida sobre radical, volta, sabendo que essa é uma aula só para dar a matéria para vocês, mas para que vocês pesquisem, peguem a matéria e vá para frente. Desinência é a terminação das palavras flexionadas ou variáveis propostas ao radical.
com o intuito de modificá-las. Modificamos os verbos conjugando-os, modificamos o substantivo e os adjetivos em gênero, número, que existem dois tipos de desinência. Então a gente vai falar os dois tipos de desinência. Vamos falar aqui? Olha lá, ó. Desinências verbais. Modos temporais. Indicam tempo e modo. São 4 as desinências. Vá e ia. Para pretérito imperfeito do indicativo. Estudava, vendia, partia. Ao final aí, ra. Para o pretérito mais que perfeito do indicativo. Estudara, vendera, partira. Iria. Para o futuro do pretérito indicativo. Estudaria, venderia, partia. Se, com 2 S. Para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Estudasse, vendesse, partisse. Número pessoais. Indicam a pessoa e o número. São 3 os grupos desinência de número pessoais. Vamos para frente na próxima tela. Grupo 1. I, este, o, nós, estes, rã. Para pretérito perfeito do indicativo. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Grupo 2. Es, nós, des, em. Para o infinitivo pessoal e para o futuro do subjuntivo. Era para eu cantar, tu cantares, ele cantar, nós cantarmos, vós cantardes, eles cantarem. Quando eu puder, tu puseres, ele puser, nós pusermos, vós puserdes, eles puserem. Grupo 3. S, nós, is e M. Para todos os outros tempos. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Desinências nominais. Tem todas as desinências aí, ó. De gênero. Indica o gênero da palavra. A palavra terá desinência nominal de gênero quando houver oposição masculina e feminina. Por exemplo, cabeleireiro, cabeleireira. A vogal A será desinência nominal do gênero sempre que indicar feminino de uma palavra, mesmo que o masculino não seja terminado em O. Por exemplo, crua, ela, traidora. De número indica o plural da palavra. É a letra S. Somente quando indicar o plural da palavra, por exemplo, cadeiras, pedras, águas. Afixo são elementos que se juntam a radicais para formar novas palavras. São eles: prefixo, se afixo que aparece antes do radical, tem a palavra, né? E aí é antes da palavra. Por exemplo, destampar, incapaz, amoral. Sufixo. O sufixo é o contrário, gente. É o afixo que aparece depois do radical, do tema ou do infinitivo. Por exemplo, pensamento, acusação, felizmente. Entenderam? Vogais e consoantes de ligação. São vogais e consoantes que surgem entre 2 morfemas para tornar mais fácil e agradável a pronúncia de certas palavras. Por exemplo, flores, bambuzal, gasômetro, canais. São regras, peguem essas regrinhas, desinências nominais de gênero, desinências nominais de número, pesquisem, e tem muito trabalho aí para a gente estar estudando. Vamos para frente. Agora é com você. Pegue, estude essas desinências, estude o plural, a questão numeral das palavras, a estrutura das palavras. Tem muito material e você tem que ir cada vez mais se aperfeiçoando nisso. Não pare, força na caminhada e vamos estudar.
E se você gostou da aula, compartilha, curta, se inscreva no canal. É importante pra gente. Muito obrigado, professor Giraldelli. Vai mandando seu abraço e até a próxima. Giraldelli estuda o que é na próxima. Espero você. Tchau, tchau.